Olá, pessoal. Eu sou Ana Luísa, aluna do nono período do curso de Fisioterapia da UFVJM, membro fundadora e vice-presidente da LAFIR, Liga Acadêmica de Fisioterapia Respiratória. E hoje nós vamos conversar sobre o teste ergométrico. Nesse teste, o paciente vai ser submetido a um esforço físico programado e individualizado com a finalidade de avaliar as respostas clínicas, hemodinâmicas, eletrocardiográficas, metabólicas e ventilatórias ao exercício. Esse teste pode ser usado para determinação prognóstica, prescrição de exercícios, avaliação da resposta terapêutica, avaliação da tolerância ao esforço, capacidade funcional e condição aeróbica, diagnóstico de sintomas compatíveis com arritmias durante o exercício, diagnóstico de distúrbios hemodinâmicos induzidos pelo esforço e diagnóstico de doenças cardiovasculares. É importante realizar uma avaliação pré-teste com esses indivíduos para obter dados pessoais, avaliar a história clínica e o histórico familiar, exames físicos, exames complementares, para saber se esse indivíduo apresenta algum fator de risco ou alguma contraindicação ao teste. As contraindicações relativas ao teste ergométrico, ou seja, aquelas situações nas quais devem ser tomadas precauções adicionais para a realização do teste são dor torácica aguda, estenoses valvares moderadas, insuficiências valvares graves, taquiarritmias, bradiarritmias e arritmias ventriculares complexas, distúrbios eletrolíticos metabólicos, embolia pulmonar, limitação física ou psicológica, intoxicação medicamentosa e afecções não cardíacas como infecções, hipertireoidismo, insuficiência renal hepático-respiratória, entre outras, que podem ser agravadas pelo teste ergométrico ou são fatores de impedimento para a realização desse teste. E as contraindicações absolutas ao teste ergométrico, ou seja, aquelas condições de alto risco, são infarto agudo do miocárdio, não complicado, angina instável estabilizada, lesão conhecida e tratada de tronco de coronária esquerda ou equivalente, arritmias ventriculares complexas, arritmias com repercussões clínicas e hemodinâmicas sob controle, síncopes por provável etiologia ritmogênica ou bloqueio atrioventricular avançado, presença de desfibrilador implantável, insuficiência cardíaca compensada avançada, aqueles indivíduos da classe 3 do NIRA, lesões valvares estenóticas moderadas ou insuficiências graves, hipertensão pulmonar, cardiomiopatia hipertrófica e insuficiência respiratória renal ou hepática. Nós temos também alguns critérios para a interrupção do teste, sendo eles elevação da pressão arterial diastólica até 120 mm de mercúrio nos normotensos e elevação da pressão diastólica até 140 mm de mercúrio nos hipertensos. Queda sustentada da pressão arterial sistólica, elevação acentuada da pressão arterial sistólica até 260 mm de mercúrio, manifestação clínica de desconforto torácico exacerbada com o aumento da carga ou associada a alterações eletrocardiográficas de isquemia, ataxia, tontura, palidez e pré-síncope, dispneia desproporcional à intensidade de esforço, infradesnível do segmento ST e supradesnível do segmento ST, aparecimento de taquicardia supraventricular sustentada, taquicardia atrial, bloqueio atrioventricular de segundo ou terceiro graus, falência do sistema de monitorização. O indivíduo que vai ser submetido ao teste, ele deve ser informado pela equipe sobre os cuidados a serem tomados antes da realização deste teste. E esses cuidados são a suspensão de alguns fármacos, se for possível, que possam interferir no resultado, não fumar ou ingerir bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem o teste, evitar café, chá e chocolate no dia do teste, utilizar vestimenta adequada e não realizar esforço físico não habitual intenso por no mínimo 12 horas antes do teste. O teste ergométrico é realizado em cicloergômetro ou esteira, em um local bem ventilado e equipado, com uma equipe de profissionais capacitados para realizar esse teste, além do suporte básico e avançado de vida. O monitoramento dos sinais vitais é realizado a cada minuto durante a realização do teste. A pressão arterial deve ser aferida a nível do coração, com o braço do indivíduo relaxado e sem segurar os apoios do cicloergômetro ou da esteira.
A análise do comportamento da frequência cardíaca é realizada através do eletrocardiograma e a dispneia e a angina, elas vão ser avaliadas através da percepção subjetiva do paciente, empregando escalas. Nós temos acesso a alguns protocolos, e a escolha de cada um deles deve sempre levar em consideração as condições específicas e individuais do paciente. E durante a aplicação desses protocolos, nós temos a fase de repouso, o período de aquecimento, o período de incrementação e o período de recuperação ativa. O protocolo de Balk, ele é um protocolo para bicicleta, ele é máximo e sem intervalos, onde os indivíduos sedentários vão iniciar o teste com uma carga de 25 watts, meio quilo ou 150 kgm, e os indivíduos treinados com uma carga de 50 watts, 1 kg ou 300 kgm. E a cada 2 minutos aumenta-se mais 25 a 50 watts, dependendo da população que está sendo submetida ao teste, de forma sucessiva até que a frequência máxima do indivíduo ela seja atingida, ou até que o teste seja interrompido por algum daqueles critérios que a gente já discutiu anteriormente. A carga máxima sustentada ela vai permitir estimar o VO2 máximo desse indivíduo em litros por minuto através da fórmula 200 mais 12 vezes a carga máxima sustentada pelo indivíduo dividido pelo peso corporal desse indivíduo em quilos. Esse protocolo ele permite uma adaptação fisiológica adequada, pois a carga ela é aumentada em pequenos incrementos. O protocolo de Armstrong, ele também é um protocolo para bicicleta. Ele é submáximo, onde os homens sedentários vão receber uma carga entre 50 a 100 watts e os treinados entre 100 a 150 watts e as mulheres sedentárias de 50 a 75 watts e as treinadas de 75 a 100 watts. Esse teste ele tem duração de 5 minutos. E a frequência ela vai ser avaliada através da média das frequências dos 2 últimos minutos do teste. A equação para o cálculo de VO2 máximo é diferente para homens e para mulheres, e o VO2 de carga presente nessas equações ele é calculado por 0,014 vezes a carga em watts utilizada pelo indivíduo, mais 0,129. O protocolo de Bruce, ele é um protocolo para esteira e ele conta com 6 estágios com 3 minutos de duração cada. E ele já tem os valores de velocidade e inclinação pré-determinados e o cálculo de VO2 máximo desses indivíduos, ele é realizado com a variável t de tempo em minutos que esse indivíduo permaneceu realizando o teste. E com o objetivo de atender pacientes com uma capacidade mais baixa, existe o protocolo de Bruce modificado. Ele também conta com 6 estágios com 3 minutos de duração cada, com valores de velocidade e inclinação pré-determinados, mas mantendo os valores de velocidade até o terceiro estágio. E as equações são as mesmas do protocolo de Bruce normal. O protocolo de Elstad, ele é realizado em 8 estágios, com valores de velocidade e inclinação pré-determinados, e o cálculo do VO2 máximo, ele também vai contar com a variável t de tempo, que é a quantidade de tempo que esse indivíduo permanece realizando o teste. Esse protocolo ele é mais indicado para indivíduos fisicamente ativos. Nós temos também o protocolo em rampa, e ele pode ser utilizado tanto em esteira quanto em ciclo ergômetro. Os indivíduos eles podem receber incrementos de 5 a 50 watts a cada minuto, dependendo da capacidade funcional de cada um. Quando esse indivíduo apresenta alguma limitação funcional, essa carga pode ser dividida pela metade e pode ser multiplicada por 1,5 ou 2 caso o indivíduo seja atleta. Assim, a gente pode calcular o consumo de oxigênio através dessas formas. Quando os cicloergômetros eles não possuem mecanismo de compensação de cargas, a velocidade definida é de 60 rotações por minuto. E caso esses cicloergômetros já venham com mecanismo de compensação de cargas, a velocidade é
recomendada vai ser aquela definida pelo fabricante. Nesse protocolo, o VO2 pico, ele é mensurado no ciclo ergômetro, ele é menor que o medido na esteira. E para comparação do VO2 pico obtido na esteira e em ciclo ergômetro, nós usamos essa forma. Um MET, ele representa 3,5 ml por quilo por minuto de consumo de oxigênio do corpo do ser humano. Por isso, o resultado ele deve ser multiplicado por 3,5 ml por quilo por minuto para se obter o VO2 pico equivalente na esteira. Além disso, nós temos ainda os protocolos adaptados. Eles vão permitir a realização desse teste em indivíduos que não podem fazer o exame convencional, porém, os mesmos princípios descritos para todos os outros protocolos, eles devem ser seguidos. Bom, pessoal, eu espero ter auxiliado vocês de alguma forma. Não esqueçam de seguir o Instagram da LAFIR e o Instagram da LAFICAR. E qualquer dúvida que surgir, vocês podem entrar em contato com a gente por lá. Muito obrigada!